Oi, turminha do quarto ano 1 e do quarto ano 2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje na nossa aula de língua portuguesa, foi pedido a seguinte atividade, que vocês escrevam 10 palavras com G e G com J e G e G com G. Só que essas palavras são palavrinhas que, na verdade, a gente precisa estar sempre treinando, porque a grafia delas, né, a escrita delas, elas têm que ser bem decoradas por nós. Então, eu fiz um breve resumo para poder explicar a vocês como é que mais ou menos a gente vai decorando, e a gente só decora treinando. Como assim, professora, treinando? Escrevendo. Então, vamos lá. Ó, a palavra canja, ela é escrita com J, porque senão, se eu escrever com G, ela vai virar canga. E canja, ela é a palavra que deriva a palavrinha canjica. Lembra do substantivo derivado? Então, canja, canjica vem de canja. Cereja, cerejeira vem de cereja. Cereja é com J, então cerejeira também vai ser com J, porque cerejeira é derivado de cereja. Gorjeta, gorjeta deriva de gorja, e gorja é escrito com J, então gorjeta é também com J, ó, só lembrar. Lojista é escrito com J, porque lojista vem de loja, que é com J. Se eu escrever com G, vai virar loga, então é com J. Então, sempre que nós vamos escrever palavras, nós temos que pensar, nossa, será que ela deriva de quem? Se ela é derivada de alguma, é mais fácil de a gente encontrar esta palavrinha. Mas nós temos outras palavras, não são só essas. Por exemplo, palavras que terminam com ágio, égio, ígio, ógio e úgio, elas são escritas com G. Então, por exemplo, ágio, pedágio é com G. Égio, colégio é com G. Com ígio, vestígio é com G. Com ógio, relógio é com G. E com úgio, refúgio é com G. Então, olha só, é toda uma questão da gente sistematizar e decorar a escrita delas na nossa cabecinha. Agora, nós temos uma palavra que às vezes ela é escrita com J e às vezes ela é escrita com G. Como assim, professora? Pois é, nós temos esse problema também. Por exemplo, a palavra viajar, se for verbo, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, nós viajastes, eles viajaram, é com J. Mas se for substantivo, a viagem é com G. Então, olha só, coloquei aqui. Verbos, viajar com J, arejar com J, enferrujar com J. Mas quando elas são substantivos, a viagem é com G. Então, se tiver o substantivo, quem classifica o substantivo? Lembra que a gente conversou bastante? O, a, os, as. Então, ela vai ser com G, a escrita delas, tá? Então, por exemplo, a viagem foi boa. A viagem é um substantivo, então eu vou escrever com G, tá? Eu viajei. Viajei é o verbo, então é com J, tá? Grava aí na cabecinha. Agora, tem outra regra. Nós temos a regra do agem, igem e ugem. Olha lá. Estiagem, fuligem, ferrugem, com G, tá? E nós temos aqui, olha só, pajem e pajé, que são escritas com J, porque elas são derivadas de uma palavra indígena. Elas não são derivadas, desculpa, elas são de origem indígena, então elas são escritas com J. Palavras de origem indígenas, elas são com J.
Então, eu tenho essa dica para dar a vocês. Além de mais, o que eu ia pedir para que vocês façam? Para que vocês abram um caderno, pinte a linha para separar o conteúdo da realização da atividade de ontem, que foi a escrita do texto, com a de hoje. Então, coloquem em Limeira, dia 20 de maio de 2020, e aí vocês vão escrever 10 palavras com J e 10 palavras com G. Faz uma linha aqui, põe o J e aqui o G. E põe as palavrinhas. Só que eu também vou sugerir para que vocês realizem a atividade da página 138 e 139 do livro. Por quê? Porque nós vamos daí ter aqui, ó, exercícios para fixar na cabecinha de vocês essas palavras, essas escritas. Lembra que eu falei? A gente só aprende se nós treinarmos. A língua portuguesa, ela é assim, ela é feita de treino, ela é feita de regras, e muitas regras não tem nada a ver, mas nós precisamos segui-las. Então, olha só. A página 138 começa assim, ó, ortografia G e J. Leia a sugestão do passeio e um guia de Belém. O Museu Paraense Emílio Goeldi conserva um importante patrimônio histórico e científico da Amazônia, contribuindo para a formação cultural e a identidade da região, através de uma exposição diversificada de vegetação, composta desde gigantescas árvores frondosas até ervas diversas, formam um subbosque. As exposições trazem materiais relacionados à Amazônia, fotos, documentos e objetos. Não é preciso agendar visitas. Esse texto está disponível lá no site guia da semana.com.br, Belém, arte, estabelecimento, museu, Emílio, Goeldi, e foi acessado dia 16 de novembro de 2017. Então, turminha, olha só, de acordo com o texto, olha só, as atividades são fáceis. Olha lá, de acordo com o texto, o que o visitante pode ver no Museu Goeldi? O que ele vai poder ver? Tá, então, não tem uma linha para escrever, mas é pra gente falar oral, né? Então, o que ele mostra pra gente? Ele vai trazer materiais relacionados à Amazônia, fotos, documentos, tá? De como são as coisas lá. E no segundo exercício, pede para sublinhar no texto as palavras que têm a letra G. Então, quem são essas palavras? Você vai sublinhar no texto. Letra C. Em quais palavras a letra G tem o som de J? Que palavras a letra G tem o som de J? É sempre que ela fica perto da vogal E e da vogal I. Sempre que ela fica junto com a vogal E e I, ela engana a gente, tá? Em quais palavras a letra G não tem o som de J? Que palavras tem a letra J? Que palavra tem a letra J? Você vai procurar tudo aí no texto. Então, aqui é mais uma interpretação do texto. No exercício 2, é para você ler palavras em voz alta, prestando atenção no som da letra G. Então, gesso, gente, garfo, giz, girafa, gago, canguru, golpe, gole, agulha, girassol e gelo, tá? Você vai copiar as palavras em que a letra G tem som de J, exercício A. No exercício B, você vai copiar palavras que a letra G não tem som de J, tá? Facinho. C. Que vogais aparecem depois da letra G quando ela tem o som de J? Já falei para vocês. Letra E e a letra I. Letra D. Que vogais aparecem depois do G quando ela não tem o som de J?
Se ela não tem som de J, quais são as vogais que sobraram? O A, o O e o U. A letra G tem o som de J quando ela está entre as vogais E e I. Tá escritinho aqui, ó. Complete estas palavras com G ou com J. Então, olha lá. Geração é com G ou com J? Frigideira, jeito, mágico, gincana, injeção, nojento, laje, ginástica, geleia, coragem, região. Então, vocês vão fazer, tá? E você vai pegar duas palavras para criar duas frases, tá? Então, por exemplo, jeito, vou pegar o jeito. Então, vou colocar lá. O jeito da minha irmã é engraçado. Ou, a minha irmã faz coisas de um jeito engraçado. Ou, mágico. O mágico vive no circo. Ou, eu vi um mágico. Então, tem duas linhas, duas palavrinhas com que vocês vão montar a frase. Depois, vocês vão formar palavras com sílabas do quadro, acrescentando G, G com G ou GG com J. Então, olha lá, nós temos congelador, gema, canjica, manjericão, giló, jiboia, tangerina, gigante, jegue, girafa, mágica, gerimum, gelatina. São essas palavras que vocês vão escrever, tá? E aí vocês vão ter que completar se é com G, se é com J. E nós temos o último exercício, que é o exercício 5. Forme palavras terminadas em eira. Para completar as frases, use as palavras indicadas entre parênteses, observando o uso do G ou J. Preciso limpar a tararã, que ficou no quintal depois da tempestade. Sujo. Sujo vai derivar várias palavras. Que? Sujeira. Então, preciso limpar a sujeira que ficou no quintal depois da tempestade. Lembra que eu falei para vocês? Se a palavra que tem o radical, né? Que é a palavra, se ela tem o radical J, a derivada vai ser com J. Então, é treino, tá? Aí, nós temos a letra B. Faz seu ninho embaixo de pedras ou em buracos. Caranguejo. Caranguejo vai derivar qual palavra? Caranguejeira, né? A caranguejeira faz seu ninho embaixo de pedras e em buracos. Quem que é essa caranguejeira? A aranha. Então, olha lá, caranguejo é com J ou é com G? O derivado dela vai ser com J ou com G? Só lembrar do que eu expliquei. E letra C, a florada das... marca a chegada da primavera no Japão. Cereja vai derivar uma outra palavra. Quem é ela? Cerejeira. A florada das cerejeiras marca a chegada da primavera no Japão. Olha lá, se cerejeira vai ser com G ou com J. Olha como que é escrito a cereja, tá? E aí, para finalizar com chave de ouro, tem lá um não confunda C e QU. Tá? Quem quiser fazer o C e o QU pode fazer. Quem não quiser, não faz. Eu vou postar o meu livro para vocês corrigirem a foto dele no dia seguinte. No dia 21, eu vou tirar foto do meu e aí vocês corrijam para ver se vocês acertaram ou erraram. Tá bom? Por hoje é só. Um beijo e amanhã eu volto. Tá bom? Até mais!